Olá, estudantes da EJA, turma Alfa, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Vocês peguem, por favor, a atividade que está com a data 24 de maio de 2021. Número 1. Leia o fragmento do poema Recomece, de Braulio Bessa. Nós estamos estudando, né, gente, o poema Recomece, de Braulio Bessa. E a cada aula nós estamos estudando uma estrofe, ou seja, uma parte do poema, certo? Para ficar mais fácil. Eu vou ler o poema, depois eu vou voltar e vou ler palavra por palavra, tá bom? Recomece. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Braulio Bessa. Eu vou voltar e vou ler agora palavra por palavra, tá? R com E, ré. C com O, có. M com E, mé. C com E, sé. Recomece. O Q e o A formam o som quá. Quando a gente tem o N aqui, ó, e não tem vogal do lado, esse N vai ajudar a sílaba anterior a ter um som mais nasal. Ao invés de quá, ficará quan. D com O, dó. Então, essa palavrinha aqui é quando. A, F com A, fá. O L é a mesma coisa. Se ele está em uma palavra e do lado do L não tem vogal, ele vai auxiliar a sílaba anterior a ter um som de U aqui, ó. Ao invés de fá, vai ficar fal. T com A, tá. Então, essa aqui é a palavra falta. D com E, dé. E com S, es. P com E, pé. R com A, rá. Outra vez aqui, ó. O N no final de uma sílaba e não tem vogal do lado, ele vai ajudar a sílaba anterior a ter um som mais nasal. Ao invés de irá, ficará rã. C cedilha com A forma o som sa. Essa aqui é a palavra esperança. D com E, dé. C com I, si. D com I, di. O R no final, quando não tem vogal do lado, eu vou raspar a garganta, tá bom? Aí vai ficar decidir. L-H-E, lhe. A, C cedilha com O, só, mais o I, soi. T com A, tá, mais o R vai ficar tar. Açoitar. Açoitar. S com S, sé. T com U, tu. D com O, dó. Q, o E forma o som que. F com O, fó, mais o R aqui não tem vogal do lado, então eu vou raspar a garganta. Ao invés de fó, vai ficar for. R com E, ré. O A mais esse L vai ficar ao. Real, real. F com O, fó, mais o R aqui vai ficar for. D com I, di. F com I, fi. C com I, si. L no final não tem vogal do lado, esse L vai ajudar a sílaba anterior a ter um som de U, né? Aí vai ficar difícil, difícil. S com U, su. P com O, pó, mais o R no final vai ficar por. T com A, tá, mais o R aqui vai ficar tar. Suportar, suportar. H não tem som, lembra que eu disse que o H no início da palavra ele não tem som, ele irá admitir o som da vogal que estiver logo na sequência. Então, aqui a palavra O, R com A, rá, é a palavra hora. D com O, dó. R com E, ré. C com O, có. M com E, mé. C cedilha com O, só. Essa aqui é a palavra recomeçó. R com E, ré. C com O, có. M com E, mé. C com E, sé. Recomece. A, S com O, só. NHA forma o som nha. Quando tem o R no final e não tem vogal do lado, ele vai ajudar a sílaba anterior a ter um som de raspar a garganta. Ao invés de nha, ficará nhar. Então, essa aqui é a palavra sonhar. Sonhar. Aqui, ó, B-R-A, bra, mais o U, brau. L com I, li, o. Então, aqui é a palavra Braulio. B com E, bé, S-S-A, sa. Bessa. Braulio, Bessa.
Então, eu vou ler o poema novamente e eu vou falar um pouquinho sobre essa estrofe do poema. Recomece. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. A primeira parte aqui do poema, quando fala assim, gente, quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, o que quer dizer isso? A palavra açoitar significa bater, né? Ou seja, quando a falta de esperança bater, e se tudo que for real for difícil suportar, ou seja, se a realidade que a gente estiver vivendo estiver sendo difícil de suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar, ou seja, se a realidade for tão dura na medida que a gente não consiga suportar essa realidade, então a gente precisa sonhar. Por quê? Se a gente ficar preso numa realidade que não está tão legal, não está saudável, a gente tende a adoecer. Então a gente começa a sonhar. Sonhar com o quê? Sonhar com a realidade melhor, sonhar com dias melhores, sonhar com uma situação que possa mudar, certo? Então, essa estrofe do poema, estrofe é cada parte, tá, gente? De um poema. Essa estrofe fala muito disso, né? Da questão, principalmente do que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente for colocar nos nossos dias atuais, tem muito a ver o poema do Braulio Bessa com os dias que nós estamos vivendo, não é mesmo? Então, aqui, ó, no exercício número 2, tá assim, ó. A palavra açoitar rima com quais outras duas? Açoitar, gente, significa bater, não é? Aqui no poema, açoitar rima com qual outras duas? Rimar quer dizer terminar com o mesmo som da outra. A palavra açoitar termina com esse ar, não é? Aqui, ó, ar. Vamos ler aqui e vamos ver com quais outras duas a palavra açoitar rima. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Olha só, a palavra suportar terminou com esse ar e a palavra sonhar também terminou com esse ar. Então, as palavras que rimam com açoitar são suportar e sonhar. Vamos anotá-las aqui, ó. Vamos anotar, ó. Suportar, suportar e sonhar. A questão número 3 está perguntando assim, gente, ó. Faça um X nas palavras presentes no poema. Então, lá nessa estrofe aqui do poema, quais palavras estão presentes? Lá a gente leu a palavra dúvida? Não, né, gente? Essa palavra aqui, ó, S com o su, P com o pó, mais esse R vai ficar por. T com A, tá, mais esse R, tar. Suportar. Essa palavra tem? Tem. Então, nós vamos marcar o X. No poema, tem a palavra certeza? Não, né, gente? Não tem. Então, não vou marcar o X. R com E, ré. C com O, có. M com E, mé. C cedilha com O, só. No poema, tem a palavra recomeço? Tem a palavra recomeço. Vamos marcar o X aqui, ó. Essa aqui é a palavra E com S, es. P com E, pé. R com A, rá, mais esse N vai ficar ran. C cedilha com A, sa. Essa aqui é a palavra esperança. No poema tem a palavra esperança? Tem. Vou marcar o X aqui, ó. No poema tem a palavra comunicar? Não, não tem. No poema tem a palavra hora? Tem. Vou marcar o X. No poema, gente, tem a palavra calar? Não, não tem. No poema tem a palavra difícil? Tem a palavra difícil. Vamos lê-la pausadamente? D com I, di. F com I, fi. C com I, si. Esse L no final vai dar a sílaba anterior um som de U. Então, vai ficar siu. Difícil. Difícil. Tem essa palavra, vamos marcar o X. No poema tem a palavra sorrir? Não.
Tem a palavra sonhar, S com O, só, NH, nha, mas esse R aqui eu raspo a garganta. Sonhar, sonhar, tem? Não, então vou marcar o X aqui, ó. No poema tem a palavra chorar, não. Lembrando, gente, que o CH, essas duas letrinhas juntas aqui, ó, tem som de X, tá? O CH tem o mesmo som da letra X. Por isso que eu li aqui, ó, CH com O, xó, tá? Toda vez que você vê o CH junto e uma vogal do lado, tem som de X, tá bom? R com A, rá, mas esse R irá. Chorar. Ótimo. Finalizamos a atividade de português, tá? De língua portuguesa. Vamos para a atividade de ciências. Na atividade de ciências, nós iremos trabalhar com a atividade que está na apostila com a data 24 de maio de 2021. Nós vamos falar um pouquinho sobre saúde. Nós falamos na aula anterior e iremos falar hoje também. Saúde é coisa séria e dela devemos cuidar e com bastante atenção no dia a dia observá-la. Amar-se em primeiro lugar e do corpo saber cuidar. A nossa mente harmonizar e o estresse sempre evitar. Para ter boa saúde é preciso disciplina, boa alimentação e qualidade de vida. Ser feliz, amar, ter saúde, reunir-se com os amigos e a vida comemorar. Essas são dádivas que Deus nos dá. Então, gente, esse texto sobre saúde, ele também está no formato de um poema, vocês perceberam? Né? E o poema, ele pode ter palavras que rimam, certo? E aqui nós temos, rimar é terminar com o mesmo som da outra. Vamos ver aqui na primeira estrofe, e aqui dá para enxergar direitinho as estrofes do poema, ó. Estrofes são essas partezinhas aqui, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe e quarta estrofe. E cada frasezinha do poema é chamada de linha, tá bom? Então, esse poema aqui tem quantas estrofes? Isso, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 estrofes. E quantas linhas ele tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 linhas. 16 linhas e 4 estrofes. Gente, na primeira estrofe, vamos ver se há palavras que rimam. Saúde é coisa séria e dela devemos cuidar. E com bastante atenção, no dia a dia observá-la. Gente, essa parte do poema, apesar da rima não ser tão perfeita, a palavra cuidar rima com observar. Ah, não, professora, mas aqui está escrito cuidar e aqui observá-la. Mas as rimas nem sempre são perfeitas. Olha como que o som se parece. Saúde é coisa séria e dela devemos cuidar. E com bastante atenção no dia a dia observá-la. Elas não são rimas perfeitas, mas terminam com um som um pouco parecido. Amar em primeiro lugar e do nosso corpo saber cuidar. A nossa mente harmonizar e o estresse sempre evitar. Viram aí as palavras que terminam em ar? Aqui, ó. Lugar, cuidar, harmonizar e evitar. Todas elas rimam entre si, ó, porque terminam com o mesmo barulho, terminam com o mesmo som. Aqui, ó. Lugar terminou com ar. Cuidar terminou com ar. Harmonizar terminou com ar. E evitar terminou com ar. Então, se a gente for circular as palavras que rimam aqui, ó, vai ser lugar, cuidar, harmonizar e evitar, tá? Todas elas rimam entre si. Vamos ver aqui na terceira estrofe se tem rimas.
A mesma coisa, gente, aqui, ó, a rima também não é perfeita nessa parte aqui, ó. Para ter boa saúde é preciso disciplina, boa alimentação e qualidade de vida. A palavra disciplina combina um pouco com a palavra vida. Mesmo a rima não sendo tão perfeita, existe uma sonoridade parecida, tá bom? Existem rimas perfeitas, igual lugar, cuidar, harmonizar e evitar, e existem rimas não tão perfeitas. Vamos ver na quarta estrofe se tem rimas. Ser feliz, amar e ter saúde, reunir-se com os amigos e a vida comemorar. Essas são dádivas que Deus nos dá. A palavra amar também rima com comemorar, né, gente? Terminou com ar. Então, as palavras que rimam aqui na quarta estrofe: ser feliz, amar, ter saúde, reunir-se com os amigos e a vida comemorar. Essas são dádivas que Deus nos dá. Ótimo. Então, vamos aqui agora fazer as atividades. Número 1. Circule no poema as palavras que se iniciam com S. S de saúde, né, gente? Quais palavras aí que começam com S? Vamos circular? Começando o título, né? Saúde, começa com S. Olha o S aqui, ó. Saúde aqui de novo. É coisa séria, a palavra séria também é com S e dela devemos cuidar. Com bastante atenção, no dia a dia observá-la. Amar-se em primeiro lugar e do corpo saber, é com S, cuidar. A nossa mente a harmonizar e o estresse sempre, olha a palavra sempre também é com S, evitar. Para ter boa saúde, olha a palavra saúde aqui de novo, é preciso disciplina, boa alimentação e qualidade de vida. Ser é com S, feliz, amar, ter saúde de novo, reunir-se com os amigos e a vida comemorar. Estas são é com S, dádivas que Deus nos dá. Então, circulamos aí as palavras com S. Quais foram? Saúde, séria, saber, sempre, ser e são. Eu não falei saúde de novo porque repetiu, tá, gente? Vamos lá. Número 2. Qual é o sinônimo de saúde, gente? O que é sinônimo? Palavra ou expressão que possui o mesmo ou aproximadamente o mesmo significado que outra, podendo substituí-la sem que haja prejuízo ou alteração de designação taxonômica, não oficial de um grupo organizado que assim se designa por não possuir comprovação empírica ou científica. Nossa, que conceito grande, né? Resumindo, gente, sinônimo é a palavra que tem o mesmo significado da outra ou um significado aproximado, né? Vamos lá, ó. Aqui eu tenho a palavra vitalidade, doença e paz. Qual palavra que tem um significado parecido com saúde? Que é sinônimo, né? Sinônimo é a palavra que tem um significado igual a outra ou parecido. Qual vai ser a palavra que vai ser sinônimo de saúde? Vitalidade, doença ou paz? Isso, vitalidade, muito bem. Número 3, o que é necessário para ter boa saúde, gente? Amar-se em primeiro lugar, falou no poema, né? Amar-se, amar-se em primeiro lugar do nosso corpo e mente, cuidar. Ótimo. Por quê? Gente, cuidando do nosso corpo, nós vamos nos alimentar bem e praticar exercício, né? Cuidar da nossa mente, a gente vai procurar harmonizar nossa mente, evitar o estresse, né? Conviver com os amigos da forma melhor que tem, certo? Comemorar as coisas boas que acontecem, certo? E nesse período a gente não tá podendo se encontrar presencialmente, mas se encontrar virtualmente, fazer uma videochamada, né? Já é uma forma da gente interagir. E a questão do estresse, gente, existe maneira de evitar ele completamente, gente? Não tem maneira de evitar ele completamente, mas a gente precisa aprender a conviver com ele. Por quê? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, gente, elas passam. O nosso problema é ter
paciência de esperar as coisas passarem, certo? Às vezes a gente está com um problema, uma goteira no telhado, aí a gente fica nervoso, aí a gente briga, a gente fica bravo, mas aí tudo tem um tempo, gente. Não, o tempo primeiro. O tempo de chamar uma pessoa para consertar, o tempo de saber o preço de consertar, o tempo para comprar o material necessário, o tempo para fazer a obra e o tempo para você ver o resultado. Todos esses passos aí, se a gente ficar acumulando estresse, o que vai acontecer? A gente vai ficar doente. O que a gente tem que saber? Pegar o problema, colocar na mão. Dá para resolver? Dá. Resolver. Não dá? Rezar, pedir a Deus e ver o que a gente pode fazer da melhor maneira. Os problemas, quando a gente coloca ele dentro da nossa cabeça, ele só gera mais problema. O problema, o certo é a gente colocar ele na mão e tentar resolver. Se der para resolver, maravilhoso. Se não der, a gente pede a Deus para que aquilo não faça a gente sofrer mais, né? Porque o sofrimento, ele causa doença, né, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Fiquem bem e tchau, tchau.